Vamos então para a tela da venda. A tela da venda muito parecida com a do orçamento, tá? Alguns detalhes não estão aparecendo, né? Condições de pagamento, cliente, transportador e vendedor são problemas do servidor Delphi em alguns casos, porque nós temos que adicionar os objetos que nós queremos que desçam. De fato é isso que está acontecendo aqui. E em alguns casos aqui nós temos que fazer as views, tá? Como por exemplo no caso da transportadora, no caso do vendedor. Mesma questão que aconteceu lá na tela do orçamento, tá? Esse campo aqui do orçamento, né, ele não é obrigatório. O usuário ele pode selecionar um orçamento, ok? Mas quando ele selecionar esse orçamento aqui, ó, o que deve acontecer é que os dados do orçamento eles têm que vir para cá e a relação da venda detalhe aqui, os itens têm que vir do orçamento. Isso não está acontecendo neste momento e eu vou colocar isso no Trello. Então vamos aqui, ó, janela venda. Ao importar um orçamento para a venda, os dados de cabeçalho e de detalhe do orçamento devem ser importados para a venda, tá? Então isso fica como um exercício nesse momento para você fazer, tá bom? Ok, não está acontecendo isso nesse momento, tá? Condições de pagamento. Vou pegar uma condição qualquer aqui, daí vem o cliente, vou pegar um cliente qualquer, vem a transportadora, ele está pegando, ó, o ID da transportadora, tá? Nós temos que criar a view, né? Já coloquei esse exercício lá. E o vendedor, quando ele pega o vendedor aqui, ele também já traz a taxa de comissão do vendedor, tá? Só que ele tem que calcular a comissão do vendedor, ok? Quando esse dado for persistido aqui, ó, no banco de dados, dentro de venda comissão, tem que colocar a comissão do vendedor, tá bom? Isso é feito no servidor. Então vou colocar aqui uma observação, ó. Comissão do vendedor. Calcular e armazenar a comissão do vendedor no momento da persistência da venda. Deve ser feito no lado do servidor. Ok? Muito bem. Retornando aqui então. O que eu tive de fazer mais nessa tela aqui? Aí as alterações que eu fiz aqui, que eu vou mostrar agora, né, mais rapidamente, foram as mesmas que eu fiz para as telas do orçamento. A questão lá dos read only, tá? A questão do método atualizar totais, tá bom? Tenha em mente que quando você for fazer uma tela que tenha cálculos, mestre detalhe, aquela tela do orçamento é a padrão agora para você seguir, tá? O gerador vai gerar uma boa parte dela, mas quando você for colocar aí os totais e tudo mais, você vai tomar aquela tela do orçamento como base, tá? Olha só que interessante isso daqui. Ao trazer os dados da condição de pagamento, nós colocamos lá na descrição uma vírgula, né? E o nosso método que verifica se nós temos apenas caracteres alfanuméricos está reclamando disso daí, ó. Tá? Vamos colocar isso no Trello. Validação alfanumérico. O método para validação alfanumérico precisa ser aprimorado para permitir alguns caracteres, como vírgulas. Ok? Então, para eu passar aqui direto para ir para a próxima tela neste momento, eu vou pegar esse outro aqui. Vim aqui na tela da relação, mesmo esquema que eu fiz do orçamento, tá? Posso inserir aqui o produto que eu quiser. Quando eu for inserir o produto,
ele já vai trazer o valor unitário. Aí quando eu colocar a quantidade, ele já vai calcular o valor total. Salvei, ele traz o produto para cá e automaticamente já atualiza os meus totais aqui embaixo, tá? Então, as mesmas alterações que eu fiz para o orçamento, nas mesmas páginas lá, eu fiz também para a venda. Agora, vamos ver se tem alguma coisa diferente, né? Deixa eu abrir aqui então o venda cabeçalho. Venda cabeçalho, lista page. Essa daqui não tem alterações. É aquela tela principal, né? Quando a gente entra. Daí vem o venda cabeçalho, detalhe page. Também nenhuma alteração aí. Daí vem o venda cabeçalho page, que é aqui controlar as abas. Nada alterado aí. Daí vem a venda cabeçalho persist page. Aí sim. A venda cabeçalho persist page. Nós temos algumas alterações em termos de lookups, tá? Trazendo o valor da comissão do vendedor e outros detalhes que eu já mostrei na tela do orçamento e servem para cá para venda também, tá? Os read only, né? Também já mostrei, serve a mesma coisa para cá. No caso da transportadora, eu estou trazendo o ID, porque não tem a view ainda, então, mesma coisa lá do orçamento a gente vai fazer aqui também, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Método atualizar totais. E aqui, ó, o que vai ter de diferente, de fato, vai ser no método atualizar totais, tá? Tá aqui, ó. Por quê? Porque no caso da venda, nós temos algo a mais para compor o total, que é o valor do seguro, tá bom? Então, apenas essa alteração aqui, mais diferente ali do orçamento, tá? Nós temos, então, para montar o valor total, é o valor subtotal, mais o frete, mais o seguro, menos o desconto. Então, essa pequena diferença aqui no caso dessa tela da venda. Então, continuando a análise aqui das páginas, nós começamos a trabalhar agora nas páginas de detalhe, daí eu tenho uma detalhe lista page. A detalhe lista page, ela vai ter a minha bottom navigation bar, tá? Mesma coisa que eu fiz no orçamento, eu fiz aqui, tá bom? Daí tem o get totais drawer, tem o get resumos totais, onde ele vai colocar o subtotal, o frete, o seguro. Isso aqui é diferente, ó. Lá no orçamento nós não temos o seguro, aqui ele aparece, tá? Então é um pouquinho maior, esse daqui tem um item a mais, que é o valor do seguro, tá? Seguro, o desconto e o valor total, tá? E lá no finalzinho, né, eu chamo o atualizar totais do get rows, e no atualizar totais eu também levo em consideração o valor do seguro, tá bom? Ok, daí no detalhe page não tem nada de alteração, e finalmente no persist page eu tenho também o método atualizar totais, né? No lookup do produto, ao pegar o produto eu pego também o valor da venda dele, tá? Então isso não foi gerado pelo gerador, eu tive que colocar aqui, tá? Chamo o método atualizar totais. Vou chamando esse método atualizar totais de alguns text form field, como por exemplo do da quantidade, ó. Eu chamo o método. Coloquei read only em alguns outros form field aqui, por exemplo, no valor unitário e no valor subtotal, mesma coisa que eu fiz lá no orçamento, né? E finalmente eu tenho aqui o método atualizar totais, que é igualzinho lá ao do detalhe do orçamento, tá? Ele multiplica o valor monetário para calcular o valor unitário vezes a quantidade e coloca no subtotal do item. O valor do desconto do item é o valor subtotal do item vezes a taxa de desconto, né? Com o seu devido cálculo lá no calcular desconto. E o valor total do item é o valor subtotal do item menos o valor do desconto do item, tá bom? Muito bem. Você vai perceber então, tanto na tela do orçamento como na tela da venda, que o usuário ele pode colocar um desconto no item e um desconto no total, tá? No entanto, quando ele colocar o desconto nos itens, no momento de você calcular os totais, esse desconto do item tem que ser levado em conta, ele tem que ser
você tem que montar o desconto no cabeçalho, com base nesses descontos que o cara deu no item. Ele pode dar 25% de desconto no item, 30% de desconto no outro, 2% no outro. Como é que você vai montar tudo isso e jogar no cabeçalho? Nós não fizemos isso, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, ó, orçamento e venda, desconto no item. Arrumar uma maneira de informar a taxa e o valor do desconto no cabeçalho com base nas taxas e nos descontos que foram informados nos itens, tá? Para que você entendeu esse problema, vamos voltar aqui. Veja só. Deixa eu entrar nesse cara aqui. Colocar aqui um desconto de 8%. Tá. Tá perdendo o produto porque ele não está trazendo todos os dados lá do servidor Delphi, tá? Então veja aqui, ó. Nesse primeiro item eu dei 2% de desconto, deu 4,60. Nesse segundo item eu dei 8% de desconto e deu 74 centavos, ok? Esse valor do desconto aqui, ó, tem que ser somado e colocado no cabeçalho. E essa taxa, como é que você vai chegar a uma taxa média? Como nós fizemos com o prazo médio, enfim, você vai pesquisar sobre isso daí, para você ver como é que deve ser feito. E vai colocar lá no Trello também, ó. Até aquele problema dos descontos nos itens deve ser feito dessa forma aqui, tá bom? Isso é interessante para você aprender, tá? E é isso, a tela da venda, né, foi um pouquinho mais rápida porque ela é muito parecida com a tela do orçamento. E as demais telas mais para frente que tenham cálculos vai ser basicamente isso daqui que nós vamos fazer. Essas pequenas alterações nós vamos fazer nessas telas, tá? Para que elas funcionem plenamente.